Olá a todos e bem-vindo ao nosso canal Atec PT. Como sempre, apresentarei um vídeo sobre novas tecnologias. Hoje apresentaremos algo revolucionário que lembra até filmes de ficção científica. É sobre a impressão de casas em 3D. É de fato uma técnica de construção que pode mudar o mundo? Como ela funciona? Que técnicas foram usadas? Antes de responder a essas perguntas, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui vamos nós! Desde a antiguidade até os dias de hoje, o homem sempre foi fascinado pela construção e pela grandeza. A humanidade continuou a forçar seus limites para construir grandes edifícios de alto desempenho. Há algum tempo, a impressão 3D de edifícios revolucionou este campo. Com esta nova tecnologia, a impressão de uma casa em 3D pode ser feita em larga escala. Antes de entender a revolução trazida por ela, vamos primeiro descobrir como funciona a impressão em 3D. Também chamada de manufatura aditiva, a impressão 3D é uma técnica que permite principalmente criar objetos em relevo. Isso é feito usando dados de computador e uma impressora 3D, é claro. Essa técnica parece incompreensível, não é? No entanto, os primeiros protótipos de impressoras nasceram na década de 80. Desde então, as técnicas foram aprimoradas para alcançar resultados notáveis. A impressão 3D é usada hoje em muitos campos. Pode ser utilizada na construção de maquetes para arquitetos, na fabricação de peças e até na criação de próteses na medicina. Com sua popularização, tornou-se mais acessível a todos. Você pode criar pequenos itens do dia a dia em sua casa. Mas como isso realmente funciona? A impressora 3D usa as mesmas técnicas que a impressora a jato de tinta. Ela sobrepõe diferentes camadas de materiais para criar objetos. Dá vida a modelos digitais 3D desenhados. Atualmente, existem diferentes materiais que podem ser usados nesta impressora: plástico, cerâmica, metal, concreto e até alimentos. A impressão 3D é feita em 3 etapas. A primeira é criar modelos 3D. É possível usar um software 3D ou outros dispositivos projetados para isso. Esta etapa cria um arquivo digital. Isso servirá de base para os cortes com o software de fatiamento. A segunda etapa envolve a seleção dos materiais a serem utilizados na impressão. A escolha depende das conquistas a serem feitas. E a terceira etapa é a impressão real. Como num passe de mágica, com um único clique a impressora cria o objeto no modelo 3D. Na construção de impressão 3D, ela usa as mesmas técnicas, mas isso é feito em maior escala e com materiais muito mais fortes. Mas antes de prosseguir, você precisa entender como funciona a construção de impressão 3D. Ela difere da impressão 3D tradicional em alguns pontos. Primeiro, sua técnica é dividida em 2 maneiras. A primeira é usar uma impressora conectada a um braço para a construção no local. A segunda envolve uma fábrica que imprime os diferentes componentes da casa um a um. Em seguida, basta montá-los no canteiro de obras. A outra diferença está nos materiais utilizados. Com a impressão 3D, você está acostumado a ver materiais como plástico, resina, entre outras coisas. Na construção de um edifício, por outro lado, você precisa de concreto, cimento ou plastificantes. É ainda possível optar por materiais naturais. Hoje existem 3 tipos dessas impressoras. Podemos encontrar na primeira lista a impressora 3D tipo pórtico. Ela consiste em 3 eixos e um cabeçote de impressão. É usada para a impressão de compartimento ou de toda a casa. A segunda é a impressora Delta. É usada para fazer formas mais complicadas. E, finalmente, a impressora 3D robótica. Esta é mais utilizada em canteiros de obras. Sua vantagem é que permite construir uma casa inteira no local. Em geral, a impressão de um edifício 3D é feita camada por camada. Os materiais estão em forma de pasta, saindo da impressora como uma caixa de pastelaria. A impressora pode, camada após camada, construir a fundação e depois as paredes. Em outros casos, uma impressora também pode se especializar em fazer moldes de tijolos. Depois, é só empilhá-los um a um para formar a parede. Isso diz respeito especialmente às impressoras 3D de concreto. É certo que a impressora 3D do edifício ainda está em sua infância. Se sim, porque é citado como uma revolução no mundo da construção. Na verdade, a impressão 3D tem muitas vantagens importantes que são difíceis de não considerar. É particularmente uma tecnologia ecológica, responde perfeitamente à política de preservação do meio ambiente. Isso é explicado pela possibilidade de usar materiais ecologicamente corretos. Além disso, não produz resíduos. Este não é o caso dos nossos métodos tradicionais. Além disso, essa técnica não deixa restos de materiais, possibilitando uma grande economia. E se compararmos com a construção convencional, não requer muitos trabalhadores. Isso reduz o custo da construção.
Mas a maior vantagem é, sem dúvida, a duração da construção da fundação. De fato, a impressão de uma casa inteira pode ser feita em apenas alguns dias. Isso mostra como a impressora 3D realmente é eficaz. Mas se esse for realmente o caso, por que há apenas um punhado de casas em 3D no mundo? A impressão 3D em edifícios tem seus limites. A primeira diz respeito ao preço da impressora, que ainda hoje é muito cara. Custaria milhões de dólares para adquirir tal dispositivo. É por isso que ainda é difícil para um indivíduo fazer tal investimento. Na maioria das vezes, são as empresas que utilizam esses materiais. Por outro lado, algumas obras ainda não estão incluídas no programa de modelagem 3D. Isso diz respeito, por exemplo, ao trabalho de encanamento. A intervenção de profissionais em determinadas áreas é, portanto, ainda necessária. Notamos também que a qualidade do acabamento deixa a desejar. A título de exemplo, as paredes exteriores destas casas não são lisas, mas não importa o que aconteça, não desista. A humanidade já deu um grande passo e o futuro nos dirá se é certo escolher este caminho. Ao mesmo tempo, as estatísticas de acidentes de trabalho mostram que a construção civil continua entre os empregos mais arriscados. Estima-se que mais de 5.000 trabalhadores morrem todos os anos nos canteiros de obras. A impressão 3D provavelmente reduziria acidentes e fatalidades em canteiros de obras. Tornaria a construção mais segura e automatizada. A construção automatizada requer informações de construção digital padrão, rigorosas e abrangentes. Isso torna a impressão 3D mais precisa e eficiente. Ainda haverá edição mínima devido ao erro humano e informações conflitantes. Além disso, o risco de danos ao material armazenado, montagem ou trabalho em andamento é minimizado. A principal razão é que os materiais não são armazenados ou transportados no local. Dado que a escassez de mão de obra já está afetando a indústria da construção, a impressão 3D é oportuna. No entanto, a construção 3D requer um conjunto de habilidades mais especializado. E este deve ser selecionado a partir de um pequeno grupo de potenciais candidatos. Encontrar trabalhadores qualificados para trabalhar na construção com impressão 3D será um verdadeiro desafio no futuro. Mas agora, há evidências sólidas de que a impressão 3D é confiável. Ela pode ser usada no setor de construção e é provável que essa tecnologia se difunda nos próximos anos. Agora surge a questão de onde ela poderá ser usada em todas as necessidades em canteiros de obras. Usá-la como ferramenta de pré-fabricação parece um bom começo para mudar o mundo. A impressão 3D é certamente um conceito interessante. Mas é importante fazer uma crítica. Os céticos dirão que esta técnica tem certas limitações. Os otimistas já estão declarando que a revolução já está sendo impressa tijolo por tijolo. Nosso vídeo está chegando ao final. Agora você já sabe tudo sobre essa nova técnica de construção, que é a impressão de casas em 3D. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos assuntos. Se você der um pequeno joinha, também será um verdadeiro prazer. Obrigado e até breve no ATEC PT!